Certo, minha gente? Roger Roncone aqui, começando o nosso vídeo 15 da série Constituição de IFEX. Esse é o nosso último vídeo da série Constituição de IFEX. Está sendo apresentado pelo nosso canal do YouTube. Visita o canal do YouTube da TACMED Brasil. A partir desse vídeo, todo o conteúdo que for complementar vai ser colocado lá no canal do YouTube na referida série. O nosso assunto é sobre o registro da Anvisa, falar mais uma vez sobre essa temática, fazendo comentários com relação aí à nossa realidade. Eu utilizei nos vídeos anteriores esse quadro resumo, em que eu falei sobre a necessidade do registro de materiais na Anvisa. Eu citei os chamados materiais de uso em saúde, produtos para a saúde, produtos médicos, e fiz a referência aí de que tais produtos requerem registro na agência regulatória, que no caso aqui é a Anvisa. Usei esse quadro em que eu mostrei aí o fluxo de comercialização, de registro e comercialização de produtos de interesse para a área da saúde, e comentei aí sobre quem era o detentor de um registro e como funcionava essa comercialização de produtos através de parceiros comerciais ou não. Eu tenho algumas pontuações a fazer a respeito dessa temática, e aí com o objetivo principal de gerar abertura para que a gente possa discutir mais a respeito desse tema e levar isso mais adiante em termos de APH de combate. Bom, com relação à nossa realidade em termos de APH, e aí aplicando para o APH de combate, evidentemente que o nosso objetivo é salvar vidas, né? A gente tem que salvar vidas, isso é fato, isso já é até cansativo, já está cansativo falar a respeito disso. Entretanto, a gente também precisa cumprir legislação. Se uma legislação ela é inadequada ou ela está inadequada para alguma situação, não é descumprindo a legislação que a gente vai resolver esse problema. Então, infelizmente, nós temos em alguns pontos do APH e do APH de combate um embate muito grande entre essas duas coisas, né? Nós temos que fazer as duas coisas, mas fica um pouco difícil de associá-las. Eu concordo se você disser para mim que prefere a primeira, mas do ponto de vista legal nós temos que fazer as duas coisas, né? Então, não é descumprindo a legislação que eu resolvo o problema. Se a legislação tem um problema, a gente tem que levar isso para frente. De alguma maneira, a gente tem que resolver. Para quem é da realidade operacional aí em segurança e não conhece muito como é o APH e a área da saúde, eu tenho que dizer que no APH convencional isso sempre foi dessa forma. A gente sempre teve esse problema. A gente discute muito dentro do APH convencional coisas como, recentemente, a gente teve até uma discussão com relação a registro da Anvisa de prancha de resgate, uma prancha Scoop, por exemplo, com registro. E o questionamento é, uma prancha que tem a função de transporte de um paciente, não precisaria de apenas registro no Inmetro ou teste de resistência de materiais, né? Por que um registro na Anvisa? Então, na nossa realidade de APH convencional, isso sempre foi assim. Não é só na medicina de combate que isso acontece e não é de agora. É interessante também comentar, por exemplo, eu faço a pergunta, né? No SAMU e no bombeiro, qual é que é o torniquete utilizado? O que você já viu aí de SAMU e bombeiro ou qualquer outra unidade de APH, pode ser particular, utilizando de torniquete? Eu tenho um comentário para fazer, principalmente para quem é da área de segurança, que é interessante analisar o conhecimento aí em controle de hemorragias, né? Comparando o que eu chamo de APH tático e convencional. Então aqui APH tático e convencional. O pessoal de segurança, do que eu conheço, do que eu vejo, tem muito mais conhecimento hoje em controle de hemorragia do que o próprio profissional de saúde e APH, né? Os profissionais da área de APH que conhecem sobre os elementos avançados de controle de hemorragias, que dominam a aplicação de torniquetes de membro e uso de hemostáticos ou preenchimento de lesão, muito provavelmente chegou nesse conhecimento porque se interessou pela área de APH tático. Então, das unidades que eu tenho mais proximidade, nenhuma delas tem implantado no seu POP ou no seu equipamento torniquete de membro.
Então eu estou falando de atendimento em rodovia, atendimento em áreas urbanas, em que o tourniquet ele é improvisado. Então, e nesse caso, eu vejo também falta de conhecimento. Porque quando a gente tem o conhecimento na área, a gente leva para cima, a gente vai para cima e a gente consegue mudar alguma coisa. Então, é interessante que aqui no Brasil eu tenho visto o APH de combate crescer de tal maneira que ele se distancia, inclusive, da própria realidade do APH em alguns aspectos, né? Em discrepâncias tanto de conhecimento quanto equipamento, e a gente precisava aproximar um pouco mais algumas coisas. Sobre medicina de combate, a PH de combate, já é visível que falta material registrado no Brasil. Falta material no Brasil, né? Até mesmo sem registro. São poucos aqueles que oferecem produtos. Você não vai achar uma empresa no Brasil que ofereça todos os produtos necessários para uma realidade de um IFAC, por exemplo, e se ela apresenta apenas um item de cada, ela não vai ter uma variedade de produtos em termos de constituição de IFACs, e a gente precisa discutir também por que isso acontece, né? Aqui no Brasil, nós estamos na terra do imposto, na terra da burocracia, e a gente precisa levar em consideração o alto custo e a burocracia que envolve tudo, e a área de APH de combate não ia ser diferente, a de APH e produtos de saúde. E existe também uma falta de clareza de legislação, existe uma falta de informação pelas pessoas que estão na área, que praticam as ações, que fazem treinamento. Existe aí uma discrepância em termos de nível de conhecimento, e é engraçado até pelo próprio site, se você entrar no site da Anvisa, quando ela fala sobre registro de materiais, tem discrepância até mesmo entre a informação que está no site e a informação que está na resolução, né, sobre as classes de produtos que requerem registro. Vieram me procurar há um certo tempo para sugerir que torniquetes não precisavam de registro na Anvisa. E eu entendo que pelo texto que está no site, realmente não, mas pelo texto da resolução sim. Eu mostrei o texto da resolução num vídeo anterior. Para ter equipamento, o operador, o cara da área de segurança, que precisa praticar o APH de combate para manter-se vivo e os seus, ele precisa de equipamento. E se ele não encontra equipamento, ele vai partir para aquilo que ele consegue encontrar. Voltando no primeiro item, pensando nisso, né, sobre salvar vidas, eu concordo plenamente com você que a sua prioridade de APH vai ser salvar principalmente aquele que está vestindo o uniforme igual ao seu. Isso é fato. Mas a gente precisa falar mais. Bom, eu penso que a culpa desse problema todo não é de quem compra os produtos sem registro na Anvisa, a culpa não é de quem vende produtos sem registro na Anvisa, e a culpa também não é do grande empresário. Cara, não é fácil ser empresário no Brasil. Imagine que empresas elas só existem porque elas têm lucro. Estive aí com várias pessoas do Brasil inteiro recentemente e muitos se queixam do custo desses materiais. Sobre o custo de materiais, né, o alto custo dos materiais também não é uma característica exclusiva de Brasil. Eu tenho um coordenador na área de pesquisa e ele me fez uma pergunta que eu tive certa dificuldade para responder para ele. Quando eu apresentei o torniquete modelo CAT para pesquisa de controle de hemorragias, ele perguntou para mim, mas o que tem nesse material para ele custar R$300? Vamos imaginar aí um torniquete registrado na Anvisa no Brasil entre R$300 e R$320. E a minha resposta foi, tem tecnologia, tem patentes, tem pesquisa, tem testes, tem importação, e aqui no Brasil ainda tem o responsável técnico, tem a Anvisa, tem um monte de coisa, e aí ele de novo me perguntou, mas o produto em si, o que é que ele tem para custar R$320, R$300? E eu comecei a ficar sem resposta. E ele está certo na pergunta, né? Em termos de materiais, em termos de equipamento, até nos Estados Unidos ele é um produto relativamente caro, dado o objetivo ao qual ele é direcionado, né? Esse tipo de produto não poderia ser tão caro e não deveria ter tanta dificuldade de acesso a esse produto. A gente gasta saliva, tempo e investimento tentando colocar a população informada quanto a controle de hemorragias e prevenção de mortes evitáveis, e por outro lado a gente tem uma dificuldade extremamente alta em acesso a materiais.
Falo isso por experiência própria, eu sou um profissional da área de treinamento e não necessariamente da área de comércio. Comércio para mim é uma coisa secundária. E eu dou treinamento para as pessoas utilizando materiais que eu apresento, materiais do mundo inteiro, e essas pessoas perguntam, mas onde compra isso? E começa a dificultar a minha fala, né? Nem todos aqueles produtos são compráveis no Brasil, nem todos aqueles materiais hoje têm registro no Brasil, pode ser que já tiveram e hoje não tem mais, pode ser que daqui a um tempo deixe de ter, então é bem complicado esse assunto. A utilização de material sem registro ela pode gerar problemas. Concordo, precisa salvar a vida, beleza, só que você precisa ter consciência de o seu instrutor de APH de combate deve ter dito lá que quando você usa uma Combat Gauss, um Silox Rapid ou um Silox Gauss, um hemostático impregnado em gases de metro, você, depois de fazer o enfaixamento compressivo, pega a embalagem daquele produto e coloca junto na vítima para ela ir para o hospital. Perfeito. Só que o problema é que também tem a questão de ego e de profissionais. Quem vai receber esse profissional lá no hospital, ele pode pensar como você, que o importante é salvar vidas, ou ele pode querer levantar informações e perguntar de onde surgiu, ele pode não concordar com aquele produto, ele pode não conhecer aquele produto e ele pode começar a levantar informações. E essas informações vão chegar até você de repente, né? A gente precisa ter consciência. Eu penso que nós devemos falar sobre isso para mudar a nossa realidade. O objetivo desse vídeo não é fazer críticas a ninguém, nem é discutir que a gente precisa levar isso para cima. A gente precisa falar mais a respeito desse assunto para tentar mudar um pouco a questão dessa nossa realidade aqui de Brasil. Eu costumo, nas atividades que eu tenho de consultoria e treinamento, falar muito aí sobre consciência de legalidade em APH. Eu vejo o pessoal de APH de combate, especificamente, com um conhecimento relativamente baixo em termos de legalidade. Um grande número de pessoas não tem noção na prática da aplicabilidade de termos como suporte básico e suporte avançado de vida. Eu tive a oportunidade de, por exemplo, estar numa unidade aí de polícia, uma unidade especial de polícia, em que todos os operadores possuíam seus IFACs, todos diferentes entre si, porque cada um trouxe de um lugar do mundo. Todos os operadores possuíam cursos no exterior e cada um deles tinha um kit diferente trazido de fora. E conversando com eles, a maioria dos kits contava aí com agulha de descompressão torácica. E aí eu comentei a respeito aí em termos de procedimento, né? Que aquilo era um procedimento no Brasil avançado e que profissional aqui com resolução do seu conselho que o habilita só é o médico. E ele falou para mim, um desses operadores, ele disse: não me importa, né? Se o meu colega precisar, eu vou fazer. E eu assumo o risco desse procedimento. E eu achei perfeito. E eu disse para ele: ótimo, a partir do momento que você tem consciência disso, para mim tá beleza. O problema é que tem muito curso por aí sem explicar essa legalidade e tem muito curso ensinando as pessoas a fazer descompressão de tórax sem que o cara tenha nem ao menos uma aula de anatomia, por exemplo. O objetivo desse vídeo é, como eu disse, apenas estimular a discussão. Agências regulatórias americanas têm parceria com vários países em reciprocidade, mas o Brasil não. De repente, por que o Brasil é melhor do que uma agência regulatória americana em alguns aspectos, né? A gente tem uma questão aí um pouco que eu discordo pessoalmente. E eu posso estar errado em muitas coisas, mas essa é a minha opinião. E eu acho que a gente tem que discutir mais a respeito disso. A gente vai encerrar essa nossa série nesse vídeo 15. Todos os conteúdos que forem surgindo adicionais serão colocados como complemento no nosso canal do YouTube. Eu espero que você tenha aproveitado até agora. Muito obrigado por aqueles que acompanharam e assistiram esses vídeos. São materiais do nosso treinamento que, por uma demanda, eu decidi aí apresentar de forma aberta. Conhecimento nunca é demais e discussão baseia aí a nossa realidade em termos de legislação. Um abraço para vocês, muito obrigado, valeu.